Me dizem se ficar pequena demais, que eu acho que tem como aumentar aqui. Não se dá pra ver. Deixa eu ver se tem como aumentar. Tem não. Dá pra ver de boa, gente? Passar pro lado. Aqui, que é só letra menor. E aí, ótimo. Me digam aí, com essa atividade, vocês sentiram dúvida em alguma coisa? Dificuldade? Foi de boa? Me contem antes da gente começar. Viu? Tá de boa. A gente vai discutir assim por cima. E aí, mais alguém? Falem, gente, por favor. É horrível quando a gente não tem ninguém falando com a gente. Certo. Mas calma. A gente vai tirar umas dúvidas aqui. E quem tiver aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar o capítulo inicial da apostila minha, que é sobre esse assunto, hematopoese. É uma apostila que eu fiz, uma apostila de hematologia básica. Que tem tudo sobre hematopoese. Tem umas imagens lá bonitinhas e tem um resumo bem bonitinho também. Viu? E aí, talvez a dificuldade de vocês foi onde eu encontro a resposta para isso. Porque hemato é assim, a gente chega aqui, é um universo, e aí você encontra já o barco seguindo, e você fica, e agora? Eu não lembro nem direito o que é uma hemácia. Mas, devagar a gente chega lá. Então, vamos começar. Essa questão número 1 aqui. Explica a divisão das células hematopoéticas em três setores durante a hematopoese. Qual a função de cada um deles? Alguém sabe responder? Pode tentar, errar faz parte do processo. Certo, mais alguém? Beleza, é justo vocês confundirem quando a gente fala em três setores da hematopoese com as três linhagens, tá? Que é a linhagem eritroide, que forma as hemácias, a linhagem dos leucócitos e a linhagem das plaquetas. Só que não é sobre isso a pergunta. A pergunta fala sobre os setores da hematopoese. Os setores da hematopoese, eles são divididos em três. Porque, assim, imagina assim, a hematopoese é o processo de formação dessas células que a gente está falando, desses elementos figurados. Falando célula, Elisângela me mata. Então, esse processo, ele começa lá com uma célula pluripotente indiferenciada, certo? Essa célula pode se tornar qualquer coisa. Pode se tornar um órgão, pode se tornar uma hemácia, pode se tornar uma plaqueta, pode se tornar um neutrófilo. E essas células, elas suportam o processo da hematopoese, porque, digamos assim, essa célula indiferenciada, ela vai sofrer um processo de maturação que vai dar origem aos percussores ligados à hematopoese sanguínea, que é hemácia, leucócito e plaqueta. Então, o primeiro setor seria essas células, né, que são as células pluripotentes. O segundo setor seria as células que são originadas delas, tá? Que são as células percussoras, que são essas que eu citei, por exemplo, na linhagem das células vermelhas, que é o que a gente está estudando nesse módulo. Seria proelitroblasto, eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático, reticulócito e, por fim, hemácia. Esses percussores, eles sofrem processos de diferenciação, né? São mitoses, para poder dar origem a essa hemácia, que a gente vai discutir aqui na frente. Então, o terceiro fator seria os estímulos que essas células percussoras elas sofrem, que são o quê?
fator de crescimento, eritropoetina, citocina, tipo, por exemplo, IL-3, vitamina B12, folato, ferro. Ok, até aqui? Deu para entender? Deu para entender agora o que a pergunta queria? Ótimo. Então, assim, na hora que vocês forem explicar, aí vocês vão explicar sobre esses três setores que eu falei, e aí podem criar um textinho falando sobre a hematopoiese, né? Como é que é o processo da primeira célula pluripotente até da origem à hemácia, que aí fica até legal para vocês lembrarem, tá? Que é mais para a questão de vocês estudarem mesmo, porque não vai ser cobrado assim em prova. Vamos lá, agora a questão número 2. Descreva as principais etapas da eritropoiese, desde a célula progenitora até o eritrócito maduro. Quais são as principais mudanças que ocorrem durante esse processo? E aí, alguém respondeu? Essa daqui era fácil. Mais fácil que a outra. E aí, Renata? Uhum. Isso aí, parabéns. Continue. Isso aí. Isso aí, parabéns. O que Renata falou em um modo de uma imagem, basicamente o que ela falou é tudo isso que está nessa imagem aí. Eu gosto muito dessa imagem porque ela resume todo esse processo que ela descreveu. Né? Existem fatores, como eu falei antes, fatores que estimulam para que essas células elas mudem. Como ela explicou aí, a cromatina dessa célula, que é o proeritroblasto, ela vai mudando, né, com o passar do tempo. E quando chega aqui no final, o reticulócito, ele já tem só uns granulozinhos que vão expelir e formar o eritrócito. Normalmente, no sangue periférico, que é o sangue que a gente colhe, né, na veia, a gente encontra essas duas células, que é o reticulócito e o eritrócito. Só que essa quantidade de reticulócito existe um valor normal, tá? Mas ela respondeu lindamente a pergunta. Alguma dúvida, gente, aqui? Posso, sim. A eritropoetina é um fator de estimulação de crescimento de divisão celular das células, no caso dos eritrócitos, né, que dá origem aos eritrócitos, os glóbulos vermelhos. Ele é responsável por estimular o processo de mitose, tá?
Então, assim, logo no início, ele entra ali em ação com a célula pluripotente indiferenciada para poder fazer com que ela se torne, juntamente com folato, B12 e ferro, que a gente chama de processo de nutrição da célula, para poder fazer com que ela sofra uma divisão e dê origem a esse proeritroblasto. Aí a eritropoetina ela vai ser fundamental nesse processo de divisão da célula, porque apesar de que aqui na imagem não tá aparecendo, ela vai diminuindo, tá? É tipo assim, como se fosse, vamos pensar em uma célula bem grande, aí ela divide e se torna duas pequenas. Então, assim, as células, elas vão diminuindo de tamanho até chegar na hemácia. A hemácia é bem pequena. Então, a eritropoetina, ela só tem ação até o eritroblasto basófilo, porque ela tá ali sendo um fator de estimulação que contribui para isso. Não está aqui nessa imagem, mas também a L3. Ela age ali nesse processo para estimular essas mitoses e contribuir com essa nutrição. Ok, até aqui? A partir do eritroblasto policromático, como mostra aqui na imagem, a setinha. A partir dele, ele começa a diminuir essas mitoses, certo? E aí, esse processo de nutrição continua ali, B12, folato e ferro. E aí começa a ser sintetizada a hemoglobina, lá no M. E aí esse processo de sintetização da hemoglobina vai até o reticulócito. O reticulócito já está formada completamente. Ok? Podemos continuar, gente. Depois, na revisão para a prova, a gente recapitula isso aqui detalhadamente de novo, tá? Mas isso aqui ela pode perguntar alguma coisa na prova, na atividade de vocês semana que vem. Sei, fator de crescimento, que é fator de maturação, quer dizer. Pode perguntar alguma coisa sobre a eritropoetina, que é muito importante. Vocês sabem de onde vem a eritropoetina? Exatamente. Então, se a pessoa tiver um problema renal, vai interferir alguma coisa? Isso vai interferir o processo de maturação das hemácias, né? Pode ser que ele tenha um quadro anímico. Então, às vezes, por isso que quando a gente pede hemograma, a gente usa alguns parâmetros que vocês vão estudar mais a fundo mais para frente. Mas a gente olha outros parâmetros, tipo função renal, né? Ureia, creatinina, dosagem. Como é que tá o rim do paciente? Porque influencia diretamente, né, na produção de eritropoetina se não tiver com funcionalidade boa. E aí pode ser um causador de algum quadro anímico. Por exemplo, se a pessoa tem uma infecção urinária severa, ela vai ter um quadro anímico junto, associado, que pode ser causado por isso. Mas quando eu falo severa, é bem severo, tá? Não é essa infecção urinária que a gente pega aí e trata em casa com antibiótico. Já é, por exemplo, um paciente de onco que tá bem debilitado e aí ele pegou infecção e tá com infecção urinária, aí pode vir a ter um quadro anêmico causado por esse processo, né? Tá contribuindo. Vamos continuar, beleza? Questão número 3. Como a localização das células-tronco hematopoéticas muda ao longo do desenvolvimento embrionário humano, desde a fase inicial até a migração para a medula óssea. E aí? Acho que ela deu isso na aula. Alguém? Sim. Você está indo por um caminho certo.
Sim. Mas quando eu falei essa questão sobre desenvolvimento embrionário, eu tô falando sobre o feto, tá? Porque o feto é um pouco diferente da gente. A gente tem essas produções que vocês falaram, mas no embrião, a produção da hematopoiese, ela começa no saco vitalínico. Eu acho que a professora Elisângela deve ter citado isso na aula. E essa produção, para vocês verem o quão cedo a gente começa a produzir as células, né, do sangue. Ela começa por volta de 30 dias após a fecundação, ou seja, uma gestação aí de um mês já tem produção de hemácia, leucócito, plaqueta, que são as células de defesa, é necessário, tá? E os leucócitos como todo, plaqueta e os glóbulos vermelhos. Aí, quando tá mais ou menos ali na quarta semana da gestação, aí essas células tronco, elas começam a migrar para o mesoderma. E aí elas adquirem a capacidade de formar outras linhagens celulares. Porque no início, digamos assim, tem células pluripotentes indiferenciadas, mas que foram estimuladas, por exemplo, por eritropoetina e outros fatores de maturação, que a gente vai conversar sobre os outros que formam as outras células mais para frente. E aí eles já têm essa capacidade de dizer assim, não, eu vou formar células do sangue, vão ser elementos figurados. Só que eles ainda não estão diferenciados, tá? É uma célula bem jovem, não tem como você dizer direito o que ela é. Mas ela não vai se tornar um órgão, por exemplo. E aí, lá no mesoderma, que ela cria a capacidade de dizer, olha, você é um eritrócito, olha, você é um neutrófilo, você é um eosinófilo, você é um monócito, um linfócito ou uma plaqueta. Aí, depois de ir para o mesoderma, quando elas se diferenciam no feto, elas vão para o fígado e para a placenta. E ficam lá durante um tempo. Aí, quando tem mais ou menos umas 12 semanas de formação desse feto, é que elas vão se estabelecer permanentemente na medula óssea. Beleza? Dúvidas? E aí, galera? Cair não, né? Ótimo. Falem quando vocês tiverem dúvida, pelo amor de Deus. Deu para entender direitinho aqui? É porque no embrião realmente é um pouquinho diferente. Até a gente chegar a se tornar isso aqui, aí depois que vai para a medula, tudo isso que vocês falaram é real, tá? Osso chato produz, mas a maior parte é na medula óssea. Mas tá certo o raciocínio de vocês, só que eu tava perguntando especificamente sobre o embrião, tá? O feto. Questão número 4. Qual é a função dos fatores de crescimento hematopoéticos e como eles influenciam a proliferação e diferenciação das células hematopoéticas? E aí, alguém respondeu? E aí, Daniel tem um chute para fazer, Cássia, Ana, Renata, a outra Renata, né, Gonçalves, Gabriele. Aqui é válido tudo, tá, gente? Eu lembrei disso da aula. Eu lembrei disso de, sei lá, histologia. Sim. E é que você pensa já no patológico. Não tá pensando no. Mas para conhecer o anormal, primeiro a gente tem que conhecer o normal, tá? Mas não se preocupe com a anemia, não, que a gente vai fazer a revisão de anemias bem direitinho semana que vem. Então, ninguém sabe assim responder, então lá vou eu. Bom, esses fatores, eles são glicoproteínas, tá? Que são secretárias de várias partes do corpo. Falei da eritropoetina, que vem do rim, da mácula densa, como o Daniel falou. Tem outras células que vêm das células, tem outras que vêm das células estomais, tem outras que vêm do BAS, por exemplo, né? Algumas interleucinas. E o papel delas é justamente o processo, influenciar no processo de diferenciação dessas células, tá? Influenciar
se um proeritroblasto ele vai se tornar um eritroblasto basófilo, e do eritroblasto basófilo vai originar o policromático, depois o ortocromático, depois o RET e por último a hemácia. Então eles têm esse papel e eles se ligam especificamente nas células tronco progenitoras, como falei, aquela célula pluripotente indiferenciada, e modula a resposta deles. Lá na revisão da prova, eu vou trazer uma imagem para vocês que fala sobre o microambiente. Acho que vocês devem ter visto isso, acho que é no Hofbrinck que tem falando sobre esse microambiente. Tem uma imagenzinha e ele tem um texto que ele explica. Então, tem um microambiente adequado para que essa célula pluripotente ela seja diferenciada, e aí ela tem receptores que vão se ligar nesses fatores, vai ligar a eritropoetina, vai ligar interleucitocina, vai ligar folato, vai ligar o ferro, e esses fatores eles vão modular essa resposta celular e produzir, então, essas células diferenciadas, tá? Ok? Aconselho vocês a fazer um desenho assim, com todos os percussores, desenhar todos eles, e aí faz escrevendo os fatores onde cada um age e tal, e cada célula, para poder entender melhor. Porque às vezes o livro, eu falando, a professora falando, fica meio dispersa a informação. Sim, você precisa saber deles. Pelo menos esses básicos que estão aqui nessa imagem, que é eritropoetina, ferro, B12 e folato. Tem a interleucina 3, que eu não botei ali. O que mais? Até eu esqueço, tá? Pra você ver. Eles. Principalmente esses aqui, tá? São os principais. E saber o que acontece com a influência deles. Basicamente é isso. Vamos para a questão 5. Qual a importância da membrana eritrocitária na função do eritrócito e como o citoesqueleto contribui para sua forma e mobilidade? Alguém respondeu? Pode entrar. E aí, Renata? Renata Vitória. Respondeu essa? Certo. Você está indo pelo caminho. Sim. Algo mais que vocês consigam lembrar? O formato tem a ver com a questão dela se locomover, tá? Ela tem esse formato bicôncavo porque ela tem que ter facilidade em passar entre um vaso e outro para poder ir para capilares. Imagina aí, vocês artéria e veia é grande, mas capilar, por exemplo, é bem pequeno. Então, se não for uma célula que seja flexível, é difícil de passar, né? Então, o formato é justamente por isso. Então, assim, o que é que eu posso falar a vocês? Não tá errado o que vocês estavam falando, mas só completando o que vocês falaram.
A função da membrana do eritrócito é justamente ligar, né, essa célula para que ela se comunique com o meio extracelular, como qualquer célula normal, tá? Como, por exemplo, um enterócito. Então, na sua membrana, ela tem proteínas que estão ligadas justamente para facilitar essa comunicação. E existem algumas proteínas que são importantes. Por exemplo, a proteína aquirina, a espectrina, que tem alfa e beta. A espectrina aqui tá em inglês, espectrina, alfa e beta. A aquirina aqui, junto da banda 3. A proteína 4.1, que está do lado da quitina. E a quitina. Essas proteínas, elas se ligam a esse citoesqueleto dessa célula, dessa hemácia, para promover essa facilidade dessa membrana se moldar, né, aos caminhos que ela vai passar. Porque, como eu falei, hemácia, ela tem que ir, às vezes, passar de um vaso para outro, para poder ir para capilar. Então, ela consegue ir para vários lugares, ela consegue dar uma viajada. E aí, a forma bicôncava dela é justamente por isso. E esse citoesqueleto, ele ajuda nessa mobilidade e nessa deformidade que a célula tem. Beleza? Aí, mais pra frente, na outra revisão, a gente vai discutir sobre os defeitos que podem acontecer que alteram, né, essa mobilidade, porque altera aí essa membrana dessa hemácia, que são defeitos nas proteínas dessa membrana. E esses defeitos, eles dão origem a alguns tipos de anemias, como a esferocitose hereditária e a eliptose hereditária, por exemplo. Todo mundo entendeu aqui? Beleza, minha rua é uma benção, meu Deus, uma zoada. Então vamos para a próxima. Explique a função do grupo M na hemoglobina e como ele facilita as trocas gasosas nos eritrócitos. Além disso, né, qual o papel do 2,3 de fosfoglicerato, o DFG, nesse processo? E aí? Isso aqui vocês sabem demais. Isso aí. Exatamente o que Renata Vitória falou. Que eu trouxe a imagem para mostrar o grupo M, tá? Ele não influencia nada no formato da imagem em si, mas ele influencia esse arranjo dele para a questão da ligação do ferro. E aí, como a Renata falou, esse ferro ele fica ligado e ele, digamos assim, é cooperativo para que o oxigênio ele se ligue com afinidade OM e seja transportado, né, para ser liberado para as partes do corpo, os órgãos. E aí, em determinados lugares, esse oxigênio ele é trocado por gás carbônico para que a gente oxigene esses órgãos. O papel do 2,3 DFG é justamente diminuir a afinidade do oxigênio com o ferro. E, no caso, diminuir a afinidade do oxigênio com o grupo N, desculpa. E aumentar a afinidade desse grupo com o CO2, fazendo com que o oxigênio ele seja liberado e o CO2 ele seja coletado da corrente sanguínea e seja transportado para os pulmões para poder haver essa troca gasosa. Ok? Entenderam? Essa era fácil. Inclusive, ela pode botar algum gráfico, não na atividade, mas na prova, sobre essa questão de afinidade do oxigênio com M. Tem um artigo lá naquele drive que eu deixei que fala sobre isso. Acho importante vocês lerem depois. Alguma dúvida, gente, até aqui? Oi.
Nenhuma pergunta é besta, primeiro. Boa pergunta, porque uma vez me perguntaram por que é o ferro, né? Já que tem outros anfíbios que não é ferro, é outro tipo de íon. Por exemplo, cobre. Por que não pode ser o cobre? O ferro, ele é importante, ele dá essa coloração para a hemácia, ela só é vermelha por conta dele. Valeu. Tá vendo ainda a pergunta da colega também, tá vendo, Daniel? E aí, a natureza entendeu que ele era o único íon disponível no corpo, que poderia rodar pelo corpo, sem fazer mal para o corpo, e se ligar a esse oxigênio. Não significa que não existe outros íons que não podem. O pessoal brincou aí de Deus na ciência e tentou reproduzir o M ligando com outros íons, tá? Inclusive esse cobre que eu falei, que produz o sangue da coloração azul. Os malucos lá dos nazistas tentaram fazer essa brincadeira, inclusive. Mas não dá certo, porque você começa a ter um íon que faz mal pro corpo. Então, o ferro é justamente uma seleção natural do nosso organismo, dizendo que ele faz bem, que ele não vai fazer mal. Claro que a gente tem que controlar esses depósitos de ferro, tendo uma alimentação saudável, porque se não tiver, a gente tem anemia. Se tiver ferro demais, a gente pode ter um tipo de intoxicação, porque é um metal pesado, né, gente? Mas a função dele se ligar ao oxigênio justamente por esse papel desse íon dele, mas poderia ser trocado por outro se esse outro íon não fizesse mal ao organismo humano. Mas ainda não conseguiram sintetizar nada com nenhum dos íons metálicos aí que se conhecem. Então é só o ferro mesmo. Tirei a dúvida? Ou ficou confusa a minha explicação? E aí, Renata, tirei sua dúvida também. Então é isso aí. Já pensou, gente? A gente tem o sangue azul, os malucos tentaram. Os malucos tentaram. Não sei, né? Daqui pra quando a gente for morrer, quem sabe alguém não muda a cor do nosso sangue. Sim. De nada. Mas é justamente por essa questão de intoxicação, porque o nosso corpo não aceita muito bem o cobre. Se aceitasse, a gente poderia ter o sangue na mesma cor dele. E o ferro justamente contribui para a coloração só, essa cor vermelha. Mas é isso. É uma pergunta muito interessante essa de vocês. Não tenham medo de fazer perguntas aqui, tá, gente? É um ambiente seguro. Nenhuma pergunta nunca, jamais vai ser besta. Pode ser a coisa que vocês acharem que é mais simples do mundo, perguntem. E às vezes outra pessoa também tem essa dúvida e não tem como eu saber assim todas as dúvidas de todo mundo. Não tenho bola de cristal ainda não. Oi, da afinidade. A relação da temperatura e do pH. Quando muda a temperatura e o pH, essa é porque assim, o sangue, nosso corpo, ele gosta de ser quente, né? Então a gente tem uma temperatura ideal para que as coisas funcionem. Então, quando ela falou da relação da temperatura, é porque, tipo assim, uma pessoa em um estado extremo de febre, ela vai ter uma oxigenação alterada porque a temperatura não está nos parâmetros ideais. No caso, o oxigênio ele não vai estar sendo tão bem carregado pelo grupo N, tá? A mesma coisa acontece com a pessoa com hipotermia, por isso que a pessoa começa ali a desfalecer. Nos dois casos, a pessoa começa a desfalecer, né? Começa a desmaiar, você começa a ver ela perdendo a consciência, porque em ambos os casos o oxigênio não é levado para os órgãos. A temperatura é isso aí. E o pH maior e maior e menor temperatura alteram a afinidade. Eu não posso te afirmar agora que vai aumentar ou diminuir a afinidade, que eu não lembro dessa parte direitinho. Eu tenho que revisar para poder te dizer. Eu sei que altera a afinidade, tá? É tanto que a gente para de carregar o oxigênio.
Hum. A explicação não está errada, mas os conceitos estão um pouco errados. Porque o sangue ele não é ácido. Ele tem 7,4 de pH. Então, em condições fisiológicas, o sangue vai em 7,4, que é básico, né? 7,4 já é básico. O sangue ele vai conseguir, a hemácia vai conseguir ali o M se ligar ao oxigênio. Mas, como o Daniel falou, em condições ácidas, quando o sangue está acidificado, aí o pH diminui, né? 6, 5, que pode ser em órgãos, pode ser o próprio sangue ficar mais ácido por medicamento, enfim, intoxicação. Aí a afinidade do oxigênio ele diminui com a hemácia. Então, diminui no pH, diminui a afinidade do oxigênio pela hemácia, pelo grupo M. Desculpa. Aumenta o pH, aumenta a afinidade do oxigênio pelo grupo M. De nada. Ok, a gente tá aqui. Mais dúvidas sobre isso? Isso aí é importante. Muito importante. Todo mundo entendeu bonitinho? O grilo tá fazendo vários cri, 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 cri. Esse povo não entendeu, não. Tá bom. Vamos lá. Sim, eu entendo, eu entendo. É porque sim, eu entendo, porque realmente é um pouquinho complicado, né? Você entender, você pegar assim de primeira tanta informação, mas calma, né? Tem tempo ainda. O importante é vocês entenderem. Se tiverem dúvida, perguntar, tá? Então vamos continuar essa última questão. Eu sei que é cansativo, né? Sexta-feira à noite a gente aqui, mas já estamos chegando no fim. Questão número 7. Qual a diferença da hemólise intra e extravascular? Quando cada uma delas ocorre? Explique. Alguém respondeu? Sim, não. Eu acho também que ela vai cobrar isso no mini teste. Eu também acho. E aí, gente? Renata, que tá bem estudiosa, tá sabendo muita coisa. Respondeu essa questão? Daniel, que não fez a lista, mas também sabe bastante coisa, né, Bia? E aí, falem, ah,
Beleza. Sim. Seria intra ou extravascular essa hemólise aí? Você quer explicar isso, Bia? E o, e o baço faz parte da corrente sanguínea? Você quer explicar isso, Bia? Bia se saiu. Bia não... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Quando a gente fala de hemólise extravascular, é fora da corrente sanguínea. E aí, esse exemplo que você deu, Renata, é um exemplo de hemólise extravascular, que é o tipo de hemólise que ocorre normalmente após os 120 dias normais de atividade do eritrócito, tá? Que é lá no baço. O baço vai, destrói essas hemácias, pega o ferro, recolhe, ele volta para a corrente, ele é então armazenado para poder, depois, quando necessário, ele ir para a medula e voltar até aquele processo todo para ajudar na maturação e diferenciação da hemácia. Então, essa é a hemólise extravascular. A hemólise intravascular, como o próprio nome já diz, é uma hemólise que ocorre dentro do vaso sanguíneo, tá? É quando essas células, essas hemácias, elas são destruídas dentro da circulação. Isso ocorre geralmente, principalmente por causa de reações transfusionais, né? Quando o paciente ele não tem compatibilidade do tipagem sanguínea dele com o do sangue transfundido, e aí essas hemácias elas começam a entrar em conflito e são hemolizadas dentro da corrente. Pode ser por conta de uma anemia hemolítica, por exemplo, anemia hemolítica autoimune. O corpo começa a reconhecer o sistema imune, começa a reconhecer o próprio. Ele reconhece a hemácia e vai lá e destrói a hemácia. Pode ser por conta de infecções bem graves, como, por exemplo, uma septicemia. Pode ser por conta da hemoglobinúria paroxística noturna, que vocês vão ver mais detalhes lá para o último módulo, mas acho que a professora já comentou um pouco sobre, que é uma doença genética, né? Que afeta a membrana do eritrócito, então ele sofre hemólise antes e ele sofre essa hemólise não no baço, ele sofre hemólise na corrente sanguínea. Ou toxinas e venenos, que também podem ocasionar essa hemólise aí intravascular. Ok? Entenderam? Eu gostei bonitinha essa imagem que eu achei na estande. Isso. Isso. Tem outros tipos de hemólises extravasculares que não são fisiológicas, mas essa do baço, ela é fisiológica. Quais são as hemólises extravasculares que não são fisiológicas, Dani? Por exemplo, algumas anemias. Elas, o, o sangue, o hemácia, ela vai ser destruída também no baço. Só que ao invés dela ser destruída ali com 120 dias, ela é destruída com 70, com 50, com 40. Ela é destruída antes, sabe? Precocemente. Pelo baço. Aí a gente tem aí anemia falciforme, esferocitose hereditária, como exemplo, certo? Todo mundo entendeu? Se todo mundo entendeu, então, muito obrigada pela presença de vocês. Tem mais alguma dúvida fora isso aqui sobre outras coisas que vocês queiram falar? Como foi aí a monitoria de hoje? Gostaram? Deu para entender algumas coisas? Como
Sim, sim. Não tenho medo não, porque é bem tranquilo. Isso aqui que a gente discutiu é umas, umas coisas que podem cair, principalmente essa última questão, não sei porquê, mas eu tenho uma quantidade de certeza um pouco alta de que ela vai cair. Mas ela não bota nada bicho de sete cabeças. É realmente muito básico. Vai ser coisa muito básica. Tipo, isso de hemólise intra e extravascular é muito básico. Você saber. E ela gosta disso, que ela gosta de falar muito sobre isso na sala de aula. Então, eu acho que pode ser uma questão da atividade. Então, assim, não estressa muito de tipo, eu tenho que saber todas as citocinas envolvidas no processo de maturação. Não. Só as principais coisas, sabe? As principais citocina, por exemplo, é a IL-3. Eu só sei elas de cabeça, gente. Então, não precisa saber tudo. Sabendo algumas coisas, você já consegue responder. São só duas questões, não são questões difíceis, são questões realmente fáceis. Quando eu falo que é fácil, é fácil. Vocês vão estudar e vão chegar lá. Eu não acredito que era só isso. E eu fiquei aqui criando uma neura, que era uma coisa tão complicada. Quem aqui já fez QF? Só o Daniel? Pois é, QF é muito mais complicado. QF é muito mais. É. QF é muito mais complicado. Porque as questões, elas vão ser bem diretas. E você vai ler assim, você lê o livro, você respondeu essa lista que a gente mandou. Você vai ler assim, poxa, eu sei isso. Vai ser muito assim, eu sei isso. E respondam com confiança o que vocês acharem que é. Se vocês acharem que tem que escrever um parágrafo, escrevam. Se achar que é 2 parágrafos, escrevam. Se achar que é 5 linhas, escrevam. Mas escrevam com confiança o que vocês acham, tá? Elisângela gosta que vocês expliquem detalhadamente o que você sabe sobre aquilo. Então, pode escrever à vontade. Ela não gosta de texto muito grande, não, mas pode escrever o que você acha que é. Mas tentem ser objetivos. Pegar a pergunta e o que, que ela está me perguntando, é isso. E responder o que ela está falando mesmo. Porque aí tem chance de você fechar a alternativa, né? Tirar a nota máxima ali naquelas perguntas, e aí já são 2 pontos. Olha que coisa linda. E não se desesperem com a parte de anemias. Porque fica meio confuso, assim, até você pegar o gatilho, né? Por onde eu começo a relacionar. Mas a dica que eu posso dar a vocês para a parte de anemias aqui agora hoje comecem por classificação de anemia. Tentar classificar ela. Quando você consegue pegar a anemia e classificar, porque ela tem vários tipos de classificações, né? Laboratoriais, falando. Você consegue identificar, em um caso clínico, muito mais fácil que tipo de anemia a gente está falando. Essa classificação é o quê, Dani? É olhar valor de VCM, HCM, CHCM, olhar a porcentagem de reticulócito, que normal é de 0,5 a 2,5%, se ele está normal, se ele está abaixo, se ele está acima. Porque se estiver abaixo, ele está dizendo para a gente que é uma deficiência nutricional. Por exemplo, 0,4% de reticulócito. Aí deve ser deficiência de ferro, deficiência de B12, folato. Se tiver muito alto o reticulócito, aí a gente já está entendendo que está tendo algum tipo de hemólise. Então a hemácia está sendo destruída antes, a medula está mandando mais e mais reticulócitos de forma mais rápida. Então aumenta a porcentagem de reticulócitos. E é basicamente isso. Tem, eu acho que naquele drive ainda tem um slide meu bem antigo, que eu coloquei a classificação das anemias, se não tem o capítulo do Hoffman que classifica bonitinho. Se eu não me engano, é o capítulo 1 ou é o 2. E aí, olhem isso. Vocês pegarem aqueles artigos, tem um artigo lá que eu acho que eu coloquei, que é classificação de anemias. É um artigo muito, muito antigo, mas para estudar, assim, entender por onde você pega o gancho, ele serve, porque você começa a entender como é que você interpreta a idade, sexo e o exame laboratorial. Beleza? Alguma outra dúvida, gente? Não, mini teste é isso aqui da atividade que a gente fez. É bem básico. Anemias é só para a prova. Eu acho que vocês vão fazer mini teste semana que vem, deve ter discussão de caso clínico. Aí vocês vão ver mais ou menos como é o caso clínico, quais são as informações que eles dão no caso clínico, tá?
ter uma noção. Porque eu falando assim, fica assim muito solto. Você tá falando, tudo tá muito solto. Mas como vocês não viram os casos ainda, não posso nem falar muita coisa, porque fica aquela coisa solta demais e vocês não entendem. Vocês realmente precisam buscar para ver se entendem pelo livro. E aí, semana que vem, a gente revisa antes da prova. É isso. Obrigada, gente. Alguma dúvida? Renata, tudo ok? Então, boa noite, bom descanso, bom final de semana. Obrigada por estar aqui. Vou mandar, vou mandar o capítulo lá para vocês da apostila sobre hematopoiese. Aproveitem, estudem e sucesso. Fala, Renata. Acontece. Oi, mãe, é sua mãe. Tudo tá baixo. Não tá baixo? Ah, já voltou ao normal. Acho que era meu celular aqui. Eu